Olá, eu sou a professora Mônica e na aula de hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre a química. A classificação da matéria. Nas nossas aulas anteriores, nós falamos como a química está presente no nosso dia a dia, naqueles produtos que a gente usa, nas coisas industrializadas, nos combustíveis, nos automóveis, enfim, em tudo o que a gente precisa. Mas toda a produção industrial, ela gera o que a gente chama de lixo, e esse lixo, ele causa um certo desequilíbrio ambiental e que nós precisamos pensar em alguma coisa, em atitudes, para que esse impacto não seja muito prejudicial a todos nós, como ao ambiente ou à saúde. Enfim, não existe produtos sem a participação da química e da indústria. Falamos também sobre o método científico. O método científico são aqueles princípios que os cientistas usam para que todos tenham a mesma linha de pensamento. São regras que facilitam tanto a realização dos experimentos como também a comprovação desses experimentos. E, afinal, a gente usa esses métodos científicos em várias situações da nossa vida. E às vezes a gente nem percebe. Falamos também do espaço físico, o laboratório, que é um local apropriado para que esses experimentos e essas tecnologias, tanto de uma pequena escala como de uma escala industrial, ela seja possível. No laboratório, a gente tem lá suas regras de segurança, as regras de bom uso, e todas as maneiras como trabalhar com aquele equipamento. Nós falamos também das características da matéria, dos estados físicos da matéria, o sólido, o líquido e o gasoso, e que quando a gente aquece ou resfria essas substâncias, a gente consegue mudar o seu estado físico. As características específicas da matéria são muito importantes, porque através dessas características, nós conseguimos descobrir o comportamento de alguns materiais e também dar utilidade para ele. Essas características específicas, elas estão presentes nas substâncias puras que a gente encontra na natureza. Com base de todos esses conhecimentos que vocês já adquiriram, que a gente já falou um pouco, eu gostaria que vocês olhassem essa imagem e analisasse de uma maneira científica, o que a gente pode olhar e perceber a respeito do que nós já aprendemos sobre os materiais que são encontrados aqui. Pense assim, na sua forma física, o que está no estado sólido, o que está no estado gasoso, o que aí é uma coisa da natureza, o que foi produzido industrialmente, é uma imagem bem simples. Então, a gente pode concluir aqui algumas situações. Por exemplo, as nuvens, elas estão no estado gasoso, é vapor de água. Ali tem o ar atmosférico, que a gente não vê, mas ele está presente, ele está no estado gasoso. Já o avião é uma produção industrial, geralmente é feito de uma liga metálica, no caso o aço. Dentre muitas outras coisas que podem estar aqui dentro do avião que a gente não está vendo, todos são produtos industrializados. Temos aqui a pista de pouso, que é de concreto ou até mesmo do asfalto, que são produzidos através de substâncias químicas, e até mesmo a tinta, que demarca aí as linhas, as faixas dessa pista de pouso. Percebemos também a presença dos seres vivos, que fazem parte do meio ambiente. Então, aqui nessa imagem, nós conseguimos avaliar várias situações. Agora, essa imagem aqui, se vocês perceberem, ela não tem a atuação do ser humano, ela está na natureza mesmo. Então, o que ela nos remete? Para a gente transformar um material, utilizar da maneira que foi utilizado aqui, o ser humano ele começou a olhar essa natureza e tentar descobrir do que eram feitos esses materiais e aonde ele poderia usar.
Então, todos os elementos químicos que a gente usa no dia a dia, eles estão na natureza, são elementos da natureza. Então, a gente consegue, através de todos esses conhecimentos, determinar os seus estados físicos e os diferentes tipos de materiais. Então, nós temos aqui o metal, a rocha, a água, o ar atmosférico, e todos eles têm alguma coisa em comum, embora eles sejam de materiais diferentes, né? Todos são formados por elementos da natureza e que os cientistas determinou de matéria. Então, toda a natureza, todo o planeta, todo o universo é constituído de uma matéria. O que é essa matéria? Né? Matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Quando a gente fala tudo que tem massa, é bem simples mesmo, é o que eu consigo pegar e colocar em uma balança e determinar ali quantas gramas, quantos quilos tem aquela substância. Quando eu falo no espaço, é o espaço que ele ocupa mesmo. E a gente consegue determinar esse espaço e essa matéria, essa massa, de todos os componentes da natureza, até mesmo do ar atmosférico. É bem simples, é só você pegar uma bexiga, né, encher os seus pulmões de ar e encher essa bexiga. Quando você enche a bexiga, você está provando ali a existência do ar. Então, mesmo que você não está vendo, ele está ali, ele existe. E a gente consegue também pesar essa quantidade de ar, mas aí teria que ser outros experimentos e até mesmo uma balança bem precisa, né? Mas é possível. Então, todo o universo é constituído de matéria, mas a matéria que a gente encontra na natureza, ela não está assim na sua maneira simples, pura, geralmente ela se encontra misturada, né? Então, todas as substâncias são encontradas de uma forma misturada e elas dificilmente estão sozinhas, elas sempre se combinam entre si. Para identificarmos se é uma substância pura ou uma mistura, devemos primeiramente saber do que elas são constituídas, né? Qual a constituição da matéria? Todas as substâncias da natureza, elas são constituídas por átomos. O que são os átomos? São partículas muito pequenas e indivisíveis que constituem toda a espécie de matéria. Existe um número finito de átomos na natureza. A combinação de átomos iguais e diferentes originam todas as substâncias e os materiais que existem. Atualmente são conhecidos 118 elementos químicos, sendo 92 naturais e 26 artificiais. Aí temos os seus símbolos e as suas principais características, que estão representados em uma tabela periódica dos elementos. A tabela periódica, ela foi construída, originada por volta lá de meados do século XIX e teve a participação de vários cientistas, cujo objetivo principal era identificar, prever e utilizar essas substâncias, essas características. Os cientistas, eles possuíam várias informações sobre as diversas características do átomo e tentavam organizar de uma maneira coerente e fácil de usar. Ao longo de 200 anos, vários foram os químicos que tentaram organizar a tabela periódica dos elementos como a conhecemos hoje. Tivemos grandes contribuições, como a do cientista Mendeleev, de 1865, onde ele organizou a tabela periódica por ordem crescente de números de massa. O número de massa é uma das características, dos átomos. E o cientista Moseley, que em 1913 organizou a tabela como a usamos atualmente, pela ordem crescente dos números atômicos, que o número atômico ele é considerado a identidade do átomo, que ele é própria. Cada um tem o seu número atômico, por isso conseguimos identificar um átomo de outro, diferenciá-los através do seu número atômico.
Essa é a tabela periódica dos elementos. Nós podemos observar que ela tem várias colunas e várias linhas, né? Todas elas estão representadas por cores. Essas cores a gente pode observar aqui na legenda, que elas já informam, né, várias características dessa tabela. Em cada quadradinho da tabela, nós temos o símbolo do átomo, o nome dele, o seu número atômico e o seu número de massa. Isso é o que a gente tem na nossa tabela aqui, é que eu estou mostrando para vocês. Existem outras tabelas que, além disso, a gente ainda pode encontrar ali de cada elemento químico o seu ponto de fusão, o seu ponto de ebulição e a sua densidade. Então, aqui, como que a gente pode fazer uma leitura rápida da tabela? Todos os elementos, né, que estão com a cor preta ou azul escuro aqui, todos eles são elementos metais. Eles têm algumas colunas azul ali na primeira e a segunda coluna, a primeira A e a segunda A, também são metais, só que eles são classificados em outros tipos de metais, né, que é os metais alcalinos e os metais alcalinos terrosos. Os elementos que estão em vermelho, né, como o Hg, que é o mercúrio, o Br, que é o bromo, são elementos encontrados em estado líquido na natureza, nas condições normais de temperatura e pressão, que é o símbolo que a gente vê aqui, ó, CNTP. E os símbolos que estão em azul claro, como esses aqui, ó, eles são elementos encontrados na natureza em estado gasoso, né? E nós temos aqui nessa última coluna, na coluna 8A, os gases nobres. Enquanto todos os outros elementos da tabela, eles precisam se ligar entre si e formar substâncias, eles necessitam dessa participação de outros átomos, os gases nobres, eles não se ligam com ninguém, nem com eles mesmos. E eles são encontrados em estado livre na natureza. Tá? A necessidade, né, que os cientistas tiveram em estudar todos esses elementos químicos que a gente acabou de falar aqui, essa necessidade foi exatamente para saber aonde usar esse produto, como usar, né? Porque como que eu vou usar um produto se eu não sei as propriedades e as características dele? Por isso, o conhecimento de cada um desses elementos. Imagina se você fosse usar uma panela para cozinhar e durante o cozimento do alimento essa panela começasse a derreter. Então não é porque a gente tem essa quantidade enorme de metais que eu posso usar qualquer metal para fazer isso. Ele tem que ter as suas características de conseguir suportar altas temperaturas, dentre outras características. Por isso é importante o entendimento de cada substância, de cada átomo. As características dos átomos. Em cada quadro da tabela, nós já falamos, né, sobre o nome do elemento químico. E aqui a gente tem as moléculas representando a molécula de água, que não saiu ali, não sei o que aconteceu, mas nós temos aqui a molécula de água representada por H2O. O H2O ela é representado pelo símbolo, né, o H de hidrogênio, e o O de oxigênio. Aí, essas moléculas, elas estão ligadas na proporção de 2 hidrogênios para 1 oxigênio. Então, nós temos aqui a molécula de hidrogênio e a molécula de oxigênio. Então, aqui nós temos uma combinação, né, de átomos diferentes. Aqui, nesse outro exemplo, a gente tem a água oxigenada. Perceba que da molécula de água para água oxigenada, o que mudou foi esse número 2 aqui, quer dizer o quê? Que mudou a quantidade de oxigênio. Enquanto na molécula de água, que é a água que nós usamos, a gente tem 1 oxigênio, na molécula de água oxigenada, a gente tem 1 oxigênio a mais. Perceba que como que muda uma substância da outra. A gente não tem o hábito de usar água oxigenada como a gente usa água no nosso dia a dia, né? Para higiene, até mesmo para beber, né? Então, uma única mudança muda todo o comportamento de uma substância.
Aqui nós temos a fórmula do gás oxigênio, que é o gás que nós respiramos. Ele é representado pela letra O e a quantidade de 2 átomos, ou seja, um ligando-se ao outro. Então, pessoal, nós vimos até agora, né, as fórmulas químicas, a tabela periódica, e aqui nós temos representando as moléculas e seus símbolos. Na próxima aula, a gente vai dar sequência e nós vamos falar sobre as substâncias e as misturas. Até lá!